Boa noite, gente. João, dá uma olhadinha no painel sua direita, no panelist. Deve ter uma opção para você habilitar o chat lá. Ah, tá. Não, mas deveria ver o chat de todo mundo. Está habilitado aqui. Mariana, agora voltou para você. Eu habilitei o microfone. Ah, tá ok. É porque estava no mudo também. É porque eu estava preparando uma outra máquina para a gente fazer um filtro de pacotes, para a gente fazer uma experiência hoje, mas não consegui não. É, Send to, ali você, no Send to, você não consegue trocar para todos os participantes, não, all participants. Não, né, Matheus? Tenta lá pra gente. Bloqueei, Diego. Ah, ok. O Diego tá de celular. Ah, possivelmente é alguma configuração, então que ele não está permitindo. Entendi. Depois eu dou uma olhadinha pra gente. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer por aqui. Aqui estão com diretiva para poder mandar mensagem para todo mundo. Não, eu tô quietinho mesmo hoje. Sexta-feira eu sou mais quieto. Vamos lá então, gente. Depois eu tento habilitar isso aqui. Quer dizer, todo mundo. Quer dizer, vocês conseguem mandar mensagem, mas não conseguem ver a mensagem de todo mundo. É isso? É todo mundo? Ah, tá ok. Eu vou ter que entrar lá na configuração da reunião, mas eu faço isso depois, tá? E vejo o que está acontecendo, porque o WebEx, as configurações são todas independentes, então você tem que olhar cada coisa. É igual o próprio protocolo, né? O próprio protocolo que habilita a questão da voz, o VoIP dele é separado. Vamos lá então, gente. Aqui está o site de vocês, as provas estão todas já habilitadas, né? Para quem teve gente que está entrando hoje. Eu vi lá pelo invite do WebEx que vocês fazem inscrição. E aí, quem precisar falar alguma coisa, me pede, eu habilito aqui. Eu acho que a configuração para esse modelo de aula aqui, por default, vai desabilitado para vocês e eu habilito por aqui. Tá? Mas é só mandar uma mensagem aqui no chat, para eu habilito para vocês aqui. Leva um tempinho porque são 100 alunos. Essa sala está com 100 alunos. É, e a aula de amanhã eu devo conseguir colocar ela de hoje para amanhã. Ela já está pronta. Eu deixei baixando a noite toda aqui. E aí eu já coloco para vocês aqui. Né? Então as aulas de vocês, elas estão aqui. Eu criei esse espaço material de apoio. Ele é novo. Deixa eu colocar, está gravando já.
São espaços, gente, que eu vou colocar um material adicional para vocês, principalmente na parte de cálculo de endereçamento. Então, tem umas coisinhas bacanas aqui para vocês. Quando a gente for fazer monitoramento, eu coloquei aqui uma especificação de a maioria das portas lógicas que alguns serviços utilizam, tá? Então, a gente vai conseguir identificar, é muita coisa. Ele é bem grandinho. Acho que eu caprichei demais a conta aqui. Mas é tranquilo da gente trabalhar com isso. E uma coisa também que eu coloquei, vou pôr mais coisas aqui, uma tabela de conversão em Word de binário decimal, decimal binário. Porque a gente vai começar a trabalhar a parte de endereçamento semana que vem. Essa parte de endereçamento, a gente vai entender ela em binário. Podem ficar tranquilos, gente. Assim, quem está tendo contato com essa primeira vez, não precisa desesperar. A gente vai passo a passo, vocês vão ver que é uma coisa bem simples, bem tranquila de trabalhar. E esse é meu cachorro, tá? De vez em quando ele dá um de doido aqui. Ele tá latindo para a parede, deve ser igual o dono. E aí a gente vai fazer algumas conversões rápidas, então a gente vai utilizar muito essa tabela. Aqui ela ajuda, ela está até em Word para vocês, se vocês quiserem, para quem for professor também, dá aula depois, essa tabela ajuda muito. Tá disponível aqui para vocês já. E tem um resuminho que eu já utilizei na minha aula, que é um resuminho do VLSM, Variable Language Submask. Nós vamos trabalhar ele aqui. Muito tranquilo também. É o seguinte, no CIDR, Classe Interdomain Root, que é o cálculo de subredes, o básico, nós vamos trabalhar em binário. Aí eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão trabalhar utilizando a questão do octeto em modo binário, depois transformando em decimal, aquela coisa toda. Depois que a gente dominar essa parte, aí nós vamos aprender os macetes. E aí a gente vai para o decimal. Tá? Eu tenho umas metodologias próprias, eu vou passar para vocês e tal. E aí a gente consegue, então, trabalhar o VLSM. Voltou, gente? Conseguiu? O som voltou? Ah, sim. Era um probleminha aqui mesmo. Tinha dado uma conexão aqui errada aqui. Tá, mas já restabelecemos. Mas eu falei um monte de coisa para vocês. Vamos de novo. Desculpe aí. Preparei algumas coisinhas no site para vocês, que vai servir de material de apoio para a gente
quando a gente começar a trabalhar endereçamento. Semana que vem, tá? Semana que vem a gente já trabalha endereçamento IPv4 e depois a gente está sequenciando IPv6, que é a parte que eu acho que é a parte central desse curso aqui. E vocês vão ver um pouquinho de roteamento também com o Ítalo. Então, eu pus aqui na parte de introdução, materiais de apoio. E aí, para vocês não terem que ficar decorando, algumas portas lógicas é interessante a gente saber de cor, mas são poucas. Aqui eu coloquei as possíveis portas lógicas associadas aos serviços, as oficiais e as não oficiais, tá? Que são, assim, às vezes utilizadas para esse tipo de serviço ou não. Então, se já está disponível lá no site, está grande, mas depois a gente vai fazer o seguinte, na parte quando a gente fazer filtro de pacote, a gente vem aqui, busca informação e volta para lá, só para familiarizar vocês com o uso dessa tabela. Tem também uma tabelinha de conversão binário decimal, porque quando a gente for estruturar a questão ali do endereçamento, a gente vai começar a trabalhar em binário. E depois que a gente vai para o decimal para facilitar, eu quero que vocês entendam. E aí, mas eu olho com vocês, Marcelo, depois, não tem problema não. A questão das cores das portas, olha sim, a gente não explico depois para vocês quando a gente começar a capturar alguns pacotinhos aqui. E essa tabela de binário aqui, ela vai ser muito útil para a gente, na parte de cálculo para acelerar. Mas eu vou mostrar para vocês também um método fácil de vocês trabalharem de cabeça. Para quem for fazer certificação, já sabe que não vai poder levar tabelinha nenhuma, então vai ter que ser de cabeça mesmo. Então, a gente trabalha, ajuda vocês nisso aí. E tem um documento também de VLSM, que é um resuminho. Tá? Os melhores textos que eu achei, eu dei uma compilada neles, até coloquei o nome do pessoal aqui, e aqui tem um exemplo de cálculo de VLSM. Mas, de certa forma, eu vou trabalhar com vocês uma metodologia que é minha, que ela é muito mais fácil. Tá? Por que eu estou fazendo isso para vocês aqui? Nós vamos trabalhar em binário CIDR, depois vamos trabalhar CIDR em decimal também, aprender a trabalhar direto com decimal. Aí vem alguns macetes para a gente calcular subredes, identificar ID de rede, identificar broadcast e rush, etc. E aí, quando a gente começar a decimal, a gente vai para o VLSM. E aí o VLSM a gente trabalha ele já direto no decimal, para acelerar o processo com vocês. Não tem perca nenhuma não, vocês podem ficar tranquilos aí, tá? Eu desenvolvi uma metodologia que acho que aqui tem alguns alunos meus que lembram que era muito interessante. Tem professores que usam até hoje, que foram meus alunos, são professores hoje, eles utilizam essa tabelinha de cálculo rápido, VLSM. Por que eu desenvolvi essa tabela? Quando eu fui fazer a certificação, eu precisava, o seguinte, na certificação, a parte, as questões de endereçamento, IPv4 até IPv6, você tem que acelerar seu desenvolvimento nelas para sobrar mais tempo para as outras de cenário. Então, por exemplo, você tem que, em segundos, saber se aquele endereço é daquela rede, não é daquela rede, está fora da rede, é de outra rede, está conflitante, não está conflitante, etc. E aí, o que eu fiz? Desenvolvi uma tabela de resultados, classe C, classe B e classe A. E aí, enquanto habilitava a prova, antes de dar o start, eles dão para a gente, ou te dá um papel em branco, né, com uma caneta para você fazer suas anotações, ali, cálculos, etc. No meu caso, foi um tablet de plástico que você escrevia com uma caneta de pincel. E aí, o que eu fiz ali? Antes de dar o start, quer dizer, contar o tempo da prova, eu sabia a tabela de cabeça, né, e fiz ela no quadro, e aí ela ajuda você a resolver os problemas de endereçamento, inclusive em VLSM. E aí eu acelerei bastante as questões de endereçamento, resolvi elas rapidíssimo e aí ganhei tempo para as outras, de outros conteúdos, etc. Então é interessante vocês fazerem isso. Aí eu vou passar também essa estrutura para vocês depois, tá? Não está aqui ainda não, porque eu não vou pôr ela aqui enquanto não trabalhar binário com vocês. Para quem sabe rede, sabe por que eu estou fazendo isso. E depois que aprende decimal, não quer voltar para o binário. Mas aí não pode deixar de entender o binário. Na questão da didática, da metodologia,
eu não posso trabalhar com vocês o decimal sem mostrar como é que a coisa funciona no binário, tá? Seria uma lacuna na parte de aprendizagem de vocês muito grande, principalmente quem vai trabalhar com infraestrutura. Até quem trabalha com sistemas também precisa muito. Segurança, então, nem se fala. Então, essa listinha vai crescer e eu vou orientando vocês a maneira melhor de utilizar, tá? Fiquem à vontade, a prova de vocês está habilitada até, acho que o último dia, essa dos capítulos. Vocês não se esqueçam que vocês têm mais, acho que é 3 provas aqui embaixo, né? Que são a prova final e 2 provas práticas e tal. E não esquecer, vocês vão esquecer, mas eu lembro vocês depois. Para habilitar a prova de exame final, tem que fazer a avaliação do curso. No site da Cisco é obrigatório. Não tem como fugir disso, não. Deixa eu só me posicionar aqui com relação à última aula. Qualquer coisinha a gente pode colocar no chat aqui. E depois eu resolvo, tá? Esse probleminha de vocês não estar podendo conversar uns com os outros aí. Você não está podendo nem falar mal do professor, olha que coisa séria. Isso não pode. Vamos corrigir isso aqui para a semana que vem. Deixa eu mandar para vocês. Bom, gente, o que a gente viu lá atrás, tem gente nova chegando hoje. Né, tem uma menina, né, esqueci o nome dela aqui, seja bem-vinda. E eu percebi que entrou aqui, parece que tem mais 2 pessoas. Nós estamos hoje, até agora, com 33, essa sala são 100 alunos que vieram da Cisco, então alguns não entraram ainda. O que nós vimos, nós estruturamos com vocês, é o entendimento de como uma informação que precisa transitar por uma rede, ela segue alguns passos. E aí nós trabalhamos dentro de um modelo especificado, é o modelo OSI, o modelo TCP/IP, né, que a gente consegue ver na rede. Nós explicitamos para vocês a função de cada camada. E uma coisa muito importante que a gente trabalhou com a turma foi onde está cada parte dessa aqui, que vocês estão vendo. E aí tem parte que está no sistema operacional, tem parte que está na placa de rede, tem parte que está no meio físico, transitando na sua representação de bit. E a gente trabalhou a camada física aqui atrás, não sei se vocês lembram, na parte de estrutural e tal. Quem não pegou tem a gravação, aula muito tranquila também. E falamos dos protocolos e caímos no estudo da camada de enlace. Isso aqui é uma coisa que eu não falei do Bob Metcalf. Ah, tá. Uma coisa que eu não falei para vocês é que o Bob Metcalf foi o cara que fundou a Tricom. Eu não sei se pouca gente sabe disso. Mas é muito interessante, gente. Toda empresa, Tricom, a Cisco, etc., ela tem os seus criadores. E isso acontece muito, muito mesmo. Aí o criador é o dono da empresa, a empresa vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, aí um grupo dentro dessa empresa destitui. Isso é comum, eu vi isso vai acontecer várias vezes. Eu não sei se é também para evoluir a empresa, que acaba destituindo a pessoa e um outro grupo assume. A gente sabe que a Cisco foi um casal, né, que fundou, e a Tricom, que gerou muita tecnologia para nós hoje. Eu era fã da Tricom, eu tinha reuniões com eles assim, bárbaras, tinham projetos sociais muito grandes também em São Paulo, no Rio, nas favelas, eles estruturavam escolas de tecnologia, era muito bacana. E esse Bob Metcalf foi um desses também. Ele fundou, foi presidente vários anos e depois ele virou consultor, né? Quer dizer, já está distanciando da direção. E hoje ele dá palestras. Então, quer dizer, hoje ele não atua mais não. E é sempre assim. A empresa, para crescer, ela geralmente põe essas pessoas a par e põe um outro grupo diretor para tocar a empresa. Isso aqui é o primeiro desenho, nós estudamos ele ontem, tanto na parte física. Vocês lembram da parte de Media Access Control, né, que eu trabalhei com vocês aqui, entendimento dessa estrutura aqui. Acho que eu vou trocar de monitor, para eu poder riscar, que esse monitor aqui eu não consigo não. Só um momentinho, tá, gente? Vou trocar os painéis aqui, do lado de cá. E aí eu consigo trabalhar com vocês buscando PowerPoint.
aprendi a riscar, né? Agora estou ficando fã disso. De ontem para hoje, nós estamos lá no Senac trabalhando com as novas tecnologias. Depois eu mostro para vocês. A gente está com um problema porque nós tiramos todas as lousas digitais. Elas foram dispensadas, a gente está sem elas agora, e com aula remota está sendo muito necessário. Aí eu desenvolvi uma tela de 10 polegadas que você coloca, você pode riscar em cima dela, e eu habilitei a estrutura física de sensor infravermelho na tela para entrar no mouse. Resumindo, virou uma telinha que eu consigo replicar a tela do computador nela e eu posso riscar em cima dela. Então, quer dizer, substitui o quadro. Depois eu mostro para vocês, ficou bacaninha. O projeto deu certo, tá aqui funcionando. E aí, no futuro, eu estou querendo fazer a mesa estação de aula para professor. É uma mesa que tem todos os recursos, inclusive a base da mesa vai ser esse tablet. Vai replicar o monitor, ele vai poder escrever, né, em cima da mesa dele, nesse mini monitor embutido, e aí vai escrever como se fosse um quadro branco, ou então na projeção do próprio PowerPoint. E aí você vai ter iluminação própria, a mesa vai ter vários recursos, vai ter um mixerzinho para controlar graves, agudos, eco, de som e tal. Eu estou querendo fazer esse projeto. Quem quiser fazer comigo, fica à vontade aí. Sempre bem-vindos nos meus projetos, viu, gente? Trabalho muito com essa estrutura de internet das coisas. Eu acho que é fundamental para a gente, nesse momento, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vou para o monitor 1 agora. E aí eu consigo riscar. Deixa eu só ver vocês, né? Que eu acho importante. A gente tem muita coisa, eu até aconselho vocês a se produzir de inovação, tá? Não se atenham a ficar timidamente na profissão de vocês. Procurem sempre inovar, buscar alguns outros entendimentos que agreguem. Internet das coisas é uma delas. A área de segurança é uma delas também. Tá? E sim, fiquem à vontade se quiserem algum conselho, alguma diretriz, tá? Que a gente consegue fazer isso. Aqui, por exemplo, nós trabalhamos com vocês essa questão. Vimos lá que a camada de enlace é subdividida em duas, né? Que é a parte de baixo, a MAC, é Media Access Control, e a parte de cima, Logical Link Control. A parte MAC é a parte que é física, que consegue acessar o meio físico, fazer inserção de sinalização, e a parte do Logical Link Control é a parte que a gente consegue guardar o protocolo da camada superior que acessou. E aí trabalhamos esse conceito e descobrimos aqui também uma coisa importante que a gente falou ontem, que é bom a gente reforçar, é que na sua estrutura, tanto o processo, a gente sabe que esse processo daqui para cá é um processo que está no sistema operacional, né? E daqui para baixo é um processo que está, por exemplo, na interface de rede. Ou a gente pode imaginar isso como a própria plaquinha de rede do computador. E como a gente falou que esses dois processos aqui que se juntam, esse que está na interface de rede, ele é independente do sistema operacional. E aí lá atrás nós estudamos que uma das premissas para a comunicação em uma rede acontecer o elemento que precisa fazer a transmissão tem que ser endereçável, tem que ter um endereço próprio, único naquela estrutura de rede. E aí, como esses dois processos são independentes, eles possuem endereçamento independente, mas interoperáveis, eles comunicam entre si. Quem trabalha com endereçamento aqui na parte de rede para cima é o endereçamento lógico. E o endereço que trabalha aqui é o endereço físico. E aí a gente fez uma demonstração de como funcionaria numa analogia de um bairro, de uma casa, de uma rua. Por exemplo, se eu tenho a casa 4, quero entregar informação na casa 1, eu mesmo sei que é acima da minha rua, eu mesmo vou lá e entrego. Ok. Mas se eu quero entregar em outra rua, por exemplo, da Guajajaras para São Paulo, na casa 1 da rua São Paulo, eu tenho que entregar na agência de correio da rua Guajajaras. Essa agência de correio da Guajajaras entrega na agência de correio da rua São Paulo, porque ela conhece a rua São Paulo, a agência de correio da Guajajaras não conhece a rua São Paulo, e aí a agência de correio da rua São Paulo sabe fazer essa entrega, pega e faz isso para ali, para a gente, né? Nós vimos isso ontem. Então, a analogia que a gente quer fazer aqui é o seguinte:
O endereçamento físico, você consegue entregar, por exemplo, na casa da mesma rua. Ele é simples. Ele não tem grandes atribuições. Já o endereçamento lógico ele é mais poderoso. Ele caracteriza, ele identifica a sua máquina num contexto até do mundo. Por exemplo, quando a gente fala de internet. Então, ele é muito mais poderoso. Então, eu consigo referenciar no próprio endereço a área e a máquina. A área é a casa, como se fosse aqui. A área da rua São Paulo, a casa número 1. A área da rua Guajajaras, a casa número 4 ou a casa número 1. Então, o endereçamento, o que eu quis trazer com essa analogia para a gente, ontem a gente desenvolveu isso aqui, é que esse endereço físico, ele é muito prático, ele funciona numa rede local, a gente fala no mesmo segmento. O que é um segmento? É onde é limitado uma estrutura local. Por exemplo, a rede da sua casa ou a rede da sua empresa. Isso quer dizer que para uma máquina da sua rede, da sua empresa comunicar, se as tecnologias hoje não fossem tão exigentes, o endereçamento físico da placa de rede funcionaria para isso. Mas, se você precisa comunicar uma matriz com uma filial, por exemplo, aí esse endereço já não funcionaria mais, você precisaria do endereçamento lógico. Hoje, todas as máquinas têm endereçamento lógico e endereçamento físico. Na minha época, a gente trabalhava só com endereçamento físico. Lá atrás, antes da novela ali até, tinha a Lantastic. Ah, lembrei. Antes da novela era Lantastic. Vocês não devem nem conhecer esse nome. Eram redes estruturadas e tinham endereçamentos únicos, tá? Então, essa analogia é muito interessante para a gente entender como funciona uma estrutura de rede. Nós vamos aprender essas duas estruturas. O que a gente tem que guardar até agora aqui e reforçar com vocês? Tomando, não sei, o Matheus, eu não sei, no Telegram, eu não sei, sinceramente. Ah, tá. O Mac, então, não ultrapassa a LAN, professor, corretamente. Ele não consegue ultrapassar. O que se faz é um bypassa. Quando eu preciso acessar uma outra rede, eu descubro o MAC address do meu default gateway, que é o meu roteador. Esse roteador, ele é um elemento multiportas físicas. Ele tem uma porta que conversa com uma rede, endereçamento físico, e tem outra porta que conversa... Mas ele tem... A inteligência dele está baseada no lógico. Lembra que o lógico comunica com o físico. E aí é muito interessante pensar que, muitas vezes, endereçamento físico não é só MAC address. Pode ser número de circuito de WAN. Canal 2, canal 3, canal 15. Né? O antigo frame relay lá tinha muito essa questão. Então, muitas vezes eu vou comutar. Eu entrego na minha rede local para o MAC address do meu roteador da interface dele, ele vai e comuta para uma porta WAN no circuito 17, em frame relay ou no circuito tal. Então, quer dizer, o endereçamento físico também você tem vários tipos. Para WAN é um, para rede LAN é outro e tal. Você tem essa comutação. E aí o roteador consegue trabalhar isso muito bem. Então, eu tenho que ter um elemento na minha rede que fale fisicamente as duas estruturas. Nesse caso aqui, ó, que é uma analogia bacana, isso aqui é bacana, nós vamos perceber o seguinte, essa casa 4 está querendo comunicar com essa casa 1 no início aqui, né, que a gente desenhou aqui, ó, né, e tal, opa, deixa eu voltar aqui, ó. Ok, ele consegue fazer isso. Mas quando ele precisa comunicar com essa máquina aqui, ó, A1, A4, está querendo comunicar com a 1 lá embaixo, ele entrega para essa porta física aqui e conversa com essa rede. Aí ele faz um trabalho aqui dentro, no endereçamento lógico, e decide, olha, eu tenho que mandar para essa porta aqui. Essa porta física aqui pertence à mesma estrutura local dessa porta física aqui. Então, essa entrega para essa. Então, essa aqui entregou para essa, porque elas são da mesma estrutura segmentária, do mesmo segmento de rede. Esse cara pertence a 2 segmentos de rede fisicamente, então ele sabe como está. Ele vai mandar para essa porta que essa conhece essa e manda para essa. Esse roteador, vamos supor, essa agência de correio sabe. Ok, aí ele vai para essa porta, por isso que ele consegue entregar para um, porque essa porta pode ser, por exemplo, a casa 5. Tá? Aqui também pode ser a mesma casa 5, pode ser 6, tem que ser diferente.
Mas porque aqui pertence aqui, aqui pertence aqui, tá? Aqui pode ser 6 também, se vocês quiserem, não tem problema. Tem que pertencer a segmento esse aqui, ó. Mesmo segmento. Isso aqui é outro segmento físico. Isso aqui é outro segmento. A gente chama de segmento, que é o limite. Aí esse cara, através dessa porta, consegue chegar à porta 1. Isso mesmo, tá, Matheus? É esse entendimento mesmo que... Então, por exemplo, o roteador é um elemento que ele trabalha, ele é multissegmentos, ele conversa entre segmentos. Esse segmento aqui é um segmento só de transporte. Ele não é um segmento final. O que, que é isso? É como se fosse uma ponte, uma bridge. Tá? Ele transita dados. Ele não recebe dados. Então, ele transita entre dois outros segmentos que aí sim tem elementos comunicantes finais, são os hosts. Tá? Eu espero não ter complicado. Meu cachorro está sonhando, tá, gente? Vocês não assustem esses funga-funga, não. É meu companheiro aqui. Se eu pôr ele para fora, ela tá ventando. Tadinho. Tá tendo pesadelo. Deixa ele ali. Tá? Ok, tá bem explicado? Eu posso explicar de uma maneira diferente, tá? Não tem problema, não. Ok? Ok, Matheus? Deu para explicitar aqui a questão? Como funciona a inteligência do processo? É muito bacana, gente. Agora, assistir isso ser desenvolvido também foi um privilégio. A evolução disso tudo, como é que isso melhorou, a entrada da internet, como é que funcionou, né? É muito interessante. Depois eu conto isso para vocês. Uma coisa também que vocês precisam saber é que essa camada de enlace, essa camada física, ela só tinha 2 camadas, era esse processo aqui, ó, tá? E no futuro, a subcamada de cima, que era a MAC era sozinha, isso aqui era tudo MAC, tá? Ela era sozinha. Eles subdividiram ela em LLC e MAC, Media Access Control. Então, a inteligência de colocar um sinal numa rede está aqui. Essa camada manda nessa. A camada física é instrumental. Ela é como se fosse a injetora de sinais no meio físico e sensora de sinal também, de sinalização. Então, ela faz 2 papéis, mas ela não é inteligente, ela é física. Se aqui for fibra, ela sabe fazer a transmissão na fibra. Se aqui for cabo TP, que quer dizer cobre, ele sabe fazer. Se aqui é wireless, uma anteninha, ele sabe transmitir. Então, a camada física, ela conhece esse meio e sabe injetar sinais, a sinalização, tá? No meio, independente do que ele é, da natureza dele. E aí, quem usa a inteligência, quem manda nela é a Media Access Control, controle de mídia, esse carinha aqui que faz isso. Como assim? Você tem um canal compartilhado aqui, igual eu falei para vocês. Eu quero transmitir, aí a camada MAC fala assim, ô camada física, ouve o meio. Aí a camada física, ó, não tem sinalização não. Insere para mim então esse fluxo de bits. Ela vai insere. Aí se houver colisão, aí há uma elevação, porque geralmente sinalização é mais 5 volts e 0, né? A questão aqui, ó. Se chocar, ele vai subir de mais 5. E o sinal vem mais para cá, vai 5, 6, 7, até 10. E 5 não, tá, gente? 6, 7, até 10, dependendo da distância aqui. Aí, a camada física detecta e avisa a MEC, olha, tem elevação de tensão, possivelmente houve colisão. Então, esse fluxo que você mandou inserir aqui, ela não fala isso para a MEC, não. A MEC é que chega a essa conclusão, tá? A física fala assim, teve elevação de tensão. Aí a camada MEC tem na rotina dela fazendo, teve elevação de tensão, vou rodar um algoritmo que se chama back-off, ele vai me devolver um número, aí devolve um número aleatório, 7, por exemplo, vou esperar 7 segundos e vou tentar inserir novamente. Então a camada física ela é instrumental, a MEC manda nela. Mas depois, o que aconteceu? Houve uma época que você tinha vários protocolos da camada de rede simultâneos. Aí eu contei o caso para vocês da Novell, que era concorrente da Microsoft, concorrente da Lantastic, concorrente do Unix, de várias outras. Então, elas utilizavam na camada de rede para cima protocolos diferentes. Vamos supor, não era, tá? Mas assim, isso foi depois. Se eu tivesse uma rede Microsoft, ele usava o TCP/IP. Se eu tivesse uma Novell, ele usava o IPX, igualzinho, tá, gente? Assim, muito próxima à inteligência dos dois. PX e SPX. Então, o que acontecia aqui? Quando era encapsulada a informação pela camada de enlace aqui,
eu tinha que guardar a referência se essa informação era originária do TCP ou do IPX-SPX. Por quê? Se eu tivesse uma maquininha que você receber essa informação do outro lado, e tivesse os dois protocolos também, o TCP/IP e o IPX-SPX, se eu estou transportando uma informação que foi originada do TCP/IP na origem aqui, eu tenho que entregar o TCP/IP aqui, correto? Se for originado do IPX, porque você tinha serviços, tá, gente? Que eram novelas, você tinha serviços que era Windows. Você tem que entregar no IPX-SPX. Aí eles abriram um espaço na camada de enlace, e esse espaço é onde ele registrava um código 0x800, por exemplo, é do TCP/IP, que guardava que nessa unidade lógica estava sendo transferido um TCP/IP. Chegava aqui a máquina, percebia, olha, 0800 aqui, então vou entregar para o TCP/IP. Ah, não, é 0801, então vou entregar para o PX-SPX. Então, criaram uma camada chamada LLC, Logical Link Control, não é LCC não, aqui está errado, tá? Eu vou corrigir para vocês. Que controla o protocolo da camada de redes para cima, que está sendo encapsulado ali, sendo levado pelo Ethernet. Aí ele se chama multiplexação de nível de camada 2. Não precisa guardar esse nome. É muito grande para vocês guardarem. E não tem também importância. O que vocês precisam saber é que hoje essa estrutura foi subdividida. Hoje não, né, gente? De muito tempo para cá, ela foi subdividida em duas subcamadas, uma que guarda a referência do protocolo superior, que acionou a camada de enlace para ser transportado, e outra camada que tem a inteligência de colocar a informação na mídia aqui embaixo. Tá bom? A gente viu isso ontem. Né? Eu falo isso aqui para vocês. A LLC aqui está corrigidinho, tá bom para vocês e tal, e a camada MAC, essa aqui. E depois a gente corrige aqui, ó. Tá? Para vocês. Alguma pergunta, gente, com relação a isso? Aí falamos do CSMA-CD, só para a gente lembrar rapidinho, que é o método de inserção do fluxo em uma mídia, no meio físico. O CSMA, Carrier Sense Multiple Access, que é uma regra, um protocolo que fala o seguinte: houve o meio, se ele estiver vazio, insira sua informação, quando você quiser transmitir. Só que esse cara, ele tem um problema. Se duas máquinas ouvem um meio simultaneamente, elas enxergam o meio vazio. Aí elas vão inserir o fluxo de bit delas, que vai para os dois lados, certo? Chegar a um ponto que ele colide. Então, o Collision Detect é aquele sensor que fica ouvindo aqui o meio, aqui, desculpa, no computador, né? Aqui nos rostos, onde tem meio de transmissão. Fica ouvindo aquilo ali, vê que elevou, por exemplo, a tensão 5 volts, que correspondia ao bit 1, e 0 volts ao bit 0. Teve elevação de tensão acima de 5 volts? Teve, então teve colisão. Essas duas máquinas aqui param de transmitir, e a camada MAC roda um algoritmo que se chama, deixa eu ver se está aqui, back-off, está aqui, ó, back-off. Aí essa máquina aqui, esse algoritmo resultou 9. Essa aqui resultou 6. Essa máquina aqui espera 6 milissegundos, ouve de novo o meio e insere a sinalização dela, ó, preencheu a rede. Essa máquina aqui esperou 9 milissegundos, ouviu o meio, opa, está ocupado, tem alguém transmitindo. Ela espera e depois tenta transmitir. Então, o Collision Detect é um cara que corrige um problema do CSMA. Ele veio para complementar. E aí, aqui só para a gente ter como é feito o cálculo do back-off, tá? Que é a binária exponencial, é a fórmula dele. Não precisam prestar atenção, mas eu gosto de mandar isso para vocês, que é um meio de pesquisa. Isso aqui é difícil de achar. E aí, esse é o método de acesso do Ethernet usado até hoje. Tá? A plaquinha de rede é que faz isso aqui. Esse código que estrutura o CSMA-CD na camada MAC, ele está contido na sua plaquinha de rede, na sua interface de rede. Bom? O formato do Ethernet tem esse formato aqui. Você tem um conjunto de bits iniciais que se chama preâmbulo, Start Frame Delimit ou Small Frame Delimit, tem literatura que muda, tem endereçamento destino, origem e o tipo do protocolo da camada de rede que está encapsulado aqui. Tá?
A estrutura dele é muito simples da gente. E aí eu mostrei para vocês como é que funciona isso. Aí, só rapidamente, tá, gente? O preâmbulo é um conjunto de 56 bits que tem representação de bit startado e bit não startado. Desculpa, errei aqui, ó. Seria 1, 0, 1, 0. Você tem 56 séries dessa. Para que serve isso aqui? Quando essa máquina transmitir, eu desenhei isso para você lá. Vamos supor que ela está querendo transmitir esse fluxo de bits aqui, ó, que vai por aí afora. Quando ela vai transmitir, a sinalização dela, a distância da sinalização de um bit para o outro, tem um tempo. E esse tempo, ele às vezes, depende do meio, depende também da estrutura da tecnologia que está aqui dentro. Então, ela começa a transmitir uma série de uns e zeros, eleva e baixa tensão, para essas aqui sincronizarem com ela, ó. Essa e essa. Aí essas máquinas percebem esse intervalo, registram esse intervalo entre elas, porque você pode estar passando de meio, você pode estar passando aqui, por exemplo, de UTP para fibra, convertendo aqui. Então, essa temporização aqui vai ser diferente desse cara para esse cara aqui. Então, é um intervalo. O Ethernet trata disso, gente. E aí, essas máquinas sincronizam o clock. Aí, eu fiz até um desenho para vocês aqui, ó, o bit passando. Aí, cada máquina sincroniza o seu clock de recepção com... E aí, ao final desse sincronismo, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Quem lembra do modem? Você lembra do inho do começo? Que você ligava o modem, aí ele mandava um sinal de portadora, é barulho, né? Aí fica aquele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Também funciona como se fosse um preâmbulo ali. E aí, quando ele termina de fazer o sincronismo, ele avisa as máquinas, parem de sincronizar, porque eu vou mandar para vocês dados. O que quer dizer? Essa parte aqui, ó. E vocês têm que registrar ela. E aí, eles criaram um conjunto de 8 bits, que é uma sequência de uns, quer dizer, eleva a atenção por um tempo. Aí todas essas máquinas percebem, ela está avisando a gente que terminou o tempo do sincronismo. Quer dizer, terminou o preâmbulo. E a partir de agora, desses 8 bits, o que vier é dados. Eu tenho que acumular, entender o frame e jogar para as camadas de cima, se for destinado ao meu host. Então, esse small frame delimiter, start frame delimiter, funciona para isso. Sincronizar no mesmo barramento, que era muito comum nessa época, cabo coaxial, que você utilizava o mesmo barramento. Ah, Marcelo, hoje não é assim não. Hoje, na minha empresa lá, é o switch. Eu tenho um cabinho na minha máquina que chega no switch. Então, esse segmento aqui, meu caro, essa inteligência aqui, ó, ela funciona da sua plaquinha de rede até o switch. O mesmo segmento físico. Aqui, ó. Ela rege esse processo de comunicação aqui. Alpha duplex, para quem já entende rede. Full duplex não precisa disso, né? Alpha duplex precisa. Agora eu vou saber se você está transmitindo a 10 megabits alpha duplex aqui a 100? Não vou. Então esse processo existe até hoje. Tem redes mistas, não se esqueçam, tá? Ah, lá é tudo gigabit na minha empresa. Então, possivelmente a sua empresa não precisa, o switch não usa mais isso aqui, ó. Mas ninguém vai chegar o notebook lá velho, vai ser plugado lá, ninguém pode prever isso. Aí vamos supor que ele não suporta gigabit. Então ele vai ter que conversar a 10, né, megabit por e tal e ser alpha duplex. Alpha duplex é quando você transmite e utiliza a mesma via, ou hora para transmitir ou hora para receber. Full duplex você consegue utilizar indo e voltando, tá, gente? Mas nós até podemos ver isso depois, mas as redes hoje, a maioria delas é full duplex. Então, não utiliza muito isso aqui, não. Então, você tem esses dois campos que são responsáveis por isso. Então, sincronizou o clock, vem uma quantidade de uns ali, dizendo, cara, para de sincronizar aí que vem dados. E aí ele manda o resto. Ok? O endereçamento que a gente vê aqui, tanto de destino como origem, que está registrado no próprio cabeçalho, é o MAC address. Ele é uma composição de 6 octetos. Uma parte dele é o fabricante da sua plaquinha de rede, e outra parte dele é a sequência. Ah, Marcelo, mas você tem um fabricante ali que acaba a sequência. Ele vai lá no órgão e pede uma nova série de sequenciamento. E aí aqui continua, né? Ele muda isso aqui. Aí a sua empresa vai ter 2 identificadores de empresa. Isso acontece, tá?
A Tricon, na época, ela tinha uma variação que ela era uma das que mais que vendia, depois a Realtek, hoje também deve ser, sei lá, e tal. Então, você tem isso aqui em hexadecimal, não sei se já aprenderam isso com isso, eu vou precisar muito desse conhecimento de vocês hexadecimal lá no IPv6, e aí uma parte dele endereça o fabricante, outra parte dele endereça a sequência em hexadecimal das placas, de fabricação das placas de rede, ou das interfaces de rede, ok? Aqui o tamanho de cada campo, e aí nós falamos da colisão tardia ontem, que é uma colisão, por exemplo, quando você tem o segmento, deixa eu ver se eu tenho ele aqui, não tenho não. Quando eu tenho um segmento, uma, é, na sua dimensão máxima, se essa máquina quer inserir um fluxo de bits aqui, ela para completar isso aqui, até o final, numa dimensão máxima, fizeram um cálculo, qualquer infraestrutura física, esse cara estaria inserido, seu 50º bits, ele teria preenchido esse segmento todo aqui. O que quer dizer isso? Se ele preencheu, todas as máquinas percebem que ele está transmitindo e não tentam transmitir. Eu não falei com vocês ontem, isso aqui nos livros fala, a máquina tal deteve a janela de transmissão, quer dizer, a janela de transmissão é dela, é proprietária, a partir desse 50º bit. Então, o que eu quero fazer vocês pensarem é o seguinte, se todas as máquinas ouviram, isso quer dizer que não pode acontecer no mesmo segmento uma colisão, após alguém, ou qualquer dessas máquinas aqui, inserir no seu fluxo seu 50º bit. Isso quer dizer que a sua plaquinha de rede vai tratar colisão somente até esse momento. Ela conta os bits. Depois do 50º, ela para não sentir mais a colisão. Isso é um problema para quem estende a rede além do permitido. Porque se ocorrer uma colisão após o 50º bit, a plaquinha de rede não retransmite. Quem vai ter que perceber isso é seu sistema operacional, na camada de rede para cima do modelo OSI. Lembra que o seu computador é um cara muito ocupado. Ele utiliza um processador, às vezes dois, né, para quem mexe com a parte gráfica. E nesse processador está chamando a atenção dele o Word, o Excel, o sistema operacional e várias outras coisas aqui. E a memória também é compartilhada. Então, toda coisa que é decidida nas camadas do modelo OSI que pertence ao sistema operacional, essas decisões são mais lentas do que na sua plaquinha de rede, que é dedicada a esse processo. Ela tem um processador dedicado a fluxo e ela tem uma placa física também, né, que é a parte física só dela. Então, a gente tem sempre... Colisão tardia é um problema. Os switches, os roteadores fazem estatística de colisão tardia, porque é um problema sério em uma rede. Tem que tratar. Não pode. Tá? E aí, acho que foi o Marcos que me pediu aqui. Depois, esse aqui está descrito aqui para vocês, tá? E nas propriedades da placa, você tem sempre o MAC address e você tem o endereçamento lógico. Esse carinha aqui, ó. Aqui é Defugate, o DHCP e vai por aí fora. Então, esse endereço aqui na sua plaquinha de rede, que é seu endereçamento físico. Né? Todo elemento que comunica numa rede tem endereçamento físico que importa. Aí aqui que é o ipconfig, né, ele vem também descrito aqui na sua composição. 48 bits, tá, gente? O SFD, Start Family Limit, está descrito aqui também para vocês, eu deixei no material. E aí, lembrando a vocês que existem 3 processos de transmissão, né? Cache, multicast e broadcast. Então, tem endereçamento físico para broadcast. E o unicast é de 1 para 1, né? Então, o MAC address da máquina consegue fazer unicast. Multicast, camada física, depois eu converso com vocês. Ele é um pouco diferente, tá? Mas aqui... Ah, tá, o IP. Né? O identificador do IP aqui nesse campo de dados aqui, ó. Aqui eu pus para vocês também as identificações. Aqui, ó, o IPX é 0x8137. Deixa eu ver quem mais está aqui, vai para fora. Ok, gente? Isso que nós vimos ontem. Aqui o cálculo, né? A gente chega nesse cálculo final aqui, que é interessante para a gente saber que uma rede, ela transmite, uma rede de 10 megabits, ela transmite 19.531 quadros por segundo. É muita coisa. Você vê o tanto de informação que passa numa rede. Assusta a gente, né? E o grau de eficiência para o maior tamanho, porque o Ethernet,
ele vai de 512 bits a 1518 bytes. Como assim, Marcelo? O tamanho dele é variável? É. Se não tem uma informação grandona ali, ele pega 1518, 1518, 1518, 1518, 1518, sobrou um pouquinho aqui, correto? Esse pouquinho aqui, ele pode variar de 1517 para menos, até 1512. Mas, Marcelo, se sobrou só 50 bits aqui, ele preenche até 512, tá? Não pode ter menos por causa daquela janela de transmissão que eu falei com vocês lá atrás. Aí está justificado porque é 512. Então, ele tem tamanho variável. E aí, o grau de eficiência dele, em cima desses pacotinhos aqui que ele gera, desses frames, né? Vamos falar o nome certo, é 98,7%. E quando é menos, é só 76%. Olha que interessante. Eficiência teórica. Bacana, né? Esse cálculo. Pouca gente conhece ele. E aí nós fechamos a aula de ontem, muito bacana. Quando eu pego uma estrutura de rede, então, que eu capturo a primeira unidade lógica que eu vou ver, a gente brincou com isso ontem, vai ser qual unidade? A camada 2, a de enlace. Aí eu vou ver o frame, não é isso? Ou o quadro. Né? Aí se eu vejo o frame ou o quadro, o primeiro cabeçalho que eu vou estruturar, que eu vou ver, vai ser o cabeçalho da Ethernet na minha rede local aqui, ó. E o frame checksum, que está de azul. Né? Eu tirei esse cabeçalho, tirei o frame checksum. Ah, tá. Nós falamos uma coisa do frame checksum. Para quem está chegando hoje, o frame checksum é a validação do frame. Então, a primeira coisa que um switch e que uma máquina faz ao verificar um Ethernet quando chega, é verificar se ele é válido. Lembra disso? Então, ele tem essas questões, muitas vezes em prova. Qual a primeira coisa numa rede que o switch, ou então a placa de rede verifica? É ver se esses dados que estão vindo aqui são válidos. Então, ele verifica o checksum, para depois pegar o endereçamento de destino e poder ver se é para aquela máquina própria. Mas se eu capturar a informação, o primeiro cabeçalho que eu vejo é o de baixo para cima do modelo OSI. Então, eu vou ver o cabeçalho do frame, ou do quadro. Se eu retirar ele, aí eu vou ver o cabeçalho de quem? Da área de redes, da camada de redes. E se eu tirar o cabeçalho da camada de redes, eu vou ver o de transporte, que vem até aqui, ó. Mas tá, tirei dela também. Então, você vai ver uma parte dos dados, que é essa parte aqui, ó, que vai se juntar a outras e recompor a sua informação. Né? Ok? Então, só para a gente reforçar a questão do MAC address, ele tem 48 bits, 24 bits são identificados e gerenciados pelo OE, Organization Unique Identifier, que é um órgão. Quando você for fabricar suas plaquinhas de rede, você vai ter que se registrar lá, esse carinha aqui. E aí, os 24 bits vai ser a sequência de fabricação. Plaquinha 1, plaquinha 2, plaquinha 3, e usando esses 24 bits. Ah, acabou. Você volta lá e pede outro número. Aí eles te dão isso lá. Tá? O OI é o cara que registra o fabricante. Aí teve uma época que as plaquinhas do Paraguai eram fabricantes não registrados. Aí houve muito caso de empresa que chegava a mesmo plaquinhas de rede diferentes com o mesmo MAC address. O que acontecia com essas máquinas? Elas não conseguiam comunicar, dava problema de comunicação. Ela funciona por um tempo, tá? Daqui a pouco ela vai saturando e satura a rede, aí depois ela para de funcionar. É ligar e desligar ela? Sim, funciona. Ela volta a funcionar. Eu não paro imediatamente, não. Dá conflito. Alguns serviços não funcionam, mas alguns funcionam, tá, gente? Então a gente fala assim, tem o mesmo MAC address, vai parar a rede? Não necessariamente. Não vai funcionar do jeito que tinha. Alguma coisa pode funcionar, outras não. Mas dá bastante problema. Aí essas placas eram alteradas por software. Aí você usava um software lá, mudava o MAC address das que tinha igual e passava a funcionar. Aí chegaram para o mercado sem o pessoal avisar para a gente que era assim. Existe um endereço que o MAC address preenchido todo com SS, que é o broadcast da camada 2. Muito útil. A rede não funciona sem broadcast.
Broadcast é uma informação que chega para todas as máquinas da rede, de uma para todas, tá? Ok, gente? Aqui estão as codificações da camada 2, Logical Link Count, CSMAC, CD, Talk Bus, rede metropolitana. Isso aqui são as normatizações, tá? Isso não é importante para vocês, não. Mas está aqui. Ok? Vamos para um teste? Vamos lá. Vocês têm esse aqui é a versão do Wireshark antiga. Esse aqui acho que até é Rio, que é uma versão do Wireshark anterior, tá? Depois eu atualizo. Mas eles são muito parecidos. Para falar a verdade, a última versão do Wireshark, eu instalei aqui, ela tem muito mais recursos da época que eu lecionei em cima desse. Eles atualizaram bastante coisa, está muito legal. Estou até mexendo com outra máquina ali. Para poder depois trabalhar com vocês nos laboratórios lá, tá? Hoje, gente, eu não avisei vocês. Talvez essa aula termine um pouco mais cedo, porque nós já estamos finalizando esse conteúdo. Vamos falar um pouquinho de redes hoje, tá? Não preocupa não, não fica no prejuízo. Ainda está no nosso cronograma isso. Se vocês verem a alocação lá, eu e o Ítalo, nós estamos dando mais que 40 horas, tá? E isso vai acontecer, então, acho tanto com ele, tanto comigo. Esse aqui, gente, esse aqui é o Ethereum, tá? Estou vendo pelo símbolo dele, mas hoje a ferramenta que vocês usam é o irmão mais novo dele, que chama Wireshark. O que esse cara faz? Ele é um capturador de pacote. Vamos falar um pouquinho o que é um capturador de pacote? É um cara que olha para a sua rede e enxerga esse bichinho aqui, ó. Ele captura, ele entende, desencapsula, entende as camadas para você e te mostra nesse formato aqui, ó. Vocês estão vendo. Como assim, Marcelo? Olha que legal. Quando você instala o Wireshark, a primeira coisa que você tem que tornar, a sua placa é inteligente. O que é uma placa inteligente? Gente, placa de rede, tá? Quer dizer o seguinte, chegou uma informação para sua placa de rede. Primeira coisa que ela faz, segunda coisa que ela faz, né, que a primeira é verificar o frame checksum, é verificar o endereçamento de destino. Ela tem o MAC address dela, não tem? Ela fala assim, se o endereçamento de destino for o mesmo do meu MAC address, essa informação é destinada para mim. O que eu tenho que fazer? Desencapsular e entregar para a minha camada do sistema operacional, a camada de rede. Ela se vira e entrega para as outras em cima. É assim que funciona, nós vimos isso lá no modelo OSI, naquela animação, vocês lembram? Ok. Então a minha plaquinha de rede, ela é inteligente bastante. Se chegar para mim um frame e eu bater o MAC address de destino desse frame com o MAC address da minha placa e for diferente, eu nem incomodo o sistema operacional, não é para mim essa informação. Eu deleto ela. Eu esqueço ela, eu deixo para trás. Esse é o modo inteligente da sua plaquinha de rede. Mas se você estiver monitorando a sua rede, você quer entender o que está passando no fluxo de informação na sua rede, seu software de captura não vai funcionar bem, né? Porque vai capturar só informações que estão destinadas para a sua própria máquina. Aí, você tem que tornar sua placa promíscua. O que é placa promíscua? É quando aquele carinha, ou a carinha, né? O que tanto faz, né? Na minha época a gente falava só o carinha, mas hoje é tudo igual. Ele vai para uma balada e vai ali, está meio assim tímido, não sei o que e tal. Aí ele toma um pileque. Aí ele está aceitando tudo. Né? Ele entra no modo promíscuo. É a mesma coisa da plaquinha de rede. Você tem que instalar um programinha, chama NPCAP ou NPCAP, que torna a sua placa promíscua. O que é isso? Quando você roda esse programinha, mesmo os MAC address não destinados à sua placa de rede, você captura essa informação para esse software aqui entender informações que são destinadas a outras máquinas, entender o fluxo como um todo. Então, você tem que tornar a sua placa promíscua. Isso você usa um software. Não, eu vou mostrar, tá, João? Como é que usa, como é que captura. E eu vou ser sincero, na parte de captura, eu vou ter que mostrar para vocês por quê. Ele trouxe opções demais, né, ali, inclusive de placas virtuais e de protocolos virtuais. A gente vai ter que eliminar esses protocolos para ser mais direto. Eu quero só da plaquinha de rede, eu quero só do meu Wi-Fi. Você vai poder direcionar isso lá, tá? Eu vi hoje que ele está um pouco diferente, eu vou mostrar para vocês.
Tá? Pode deixar que eu mostro para vocês. Aqui eu vou mostrar só a captura para vocês entenderem. Quando ele começa, então, você pôs a placa promíscua, rodou o Wireshark, ele vai capturar os frames. E aí é como se fosse um Excel. Esse aqui, ó, é o quadro, tá vendo? Ó, quadro 1, quadro 2, ele preenche essa tabelinha para você. Tá, uma coisa também que eu queria falar para vocês. Não façam isso na empresa de vocês. Por quê? Quando você roda o modo promíscuo na sua placa, isso pode ser detectado, dependendo do sistema de segurança da sua empresa, como uma alteração de hacker. Tá? Cuidado com isso. Então, não façam isso na empresa de vocês. Fazem isso em casa, tal, porque a não ser que vocês peçam e avisam o administrador. Falam, olha, eu estou fazendo isso porque eu queria, estou estudando, não, aquela coisa toda. Vocês têm que avisar antes, tá? Por favor, porque tem software de segurança que detecta isso. Aí vai ser chato para você ter que responder por isso. Tá bom? Então, não aconselho o sistema de segurança a não permitir. Tem empresas que não permitem. Porque pode ser que caracteriza alguém que está roubando o fluxo de dados da sua empresa. Tá? Cuidado com isso. Não, que bom que eu lembrei de falar para vocês isso. É bom vocês fazerem no notebook de vocês, etc. Até o celular tem um Wireshark próprio, tá? Assim, eu nunca rodei, não. Deve ser pesadinho. Então, aqui é cada frame que ele está capturando, tá vendo aqui, ó? Cada frame ele coloca uma sequência. E aí uma coisa que ele acrescenta que é importante, aqui é o tempo relativo que ele está capturando aqui, ó. 0,50072 milissegundos, 0,72. Então, quer dizer, aqui não foi o mesmo tempo, tá? A derivação veio para trás. E ele vai subindo, né? É o tempo relativo. Aqui o cara fez um filtro, por isso que deu um salto aqui. Deveria ser sequencial isso aqui, ó, tá? O cara fez um filtro, mas vai só subindo. Tá, ou então é o mesmo sobe. Aí ele vai preenchendo essas linhas aqui, ó. A primeira coisa que ele vai ver não é o frame. Então aqui, ó, já está com o MAC address de origem. O hexadecimal dele. Aqui já tem o MAC address de destino. E aqui o protocolo que está dentro dele. BPDU é Bridge Packet Data Unit, é protocolo de switch. Tá, mas vocês não precisam usar isso não. Aí é só os outros cursos que trabalham esses protocolos. CMP, né? É conhecido, é o pingzinho lá e tal, essa coisa do pingzinho, o ARP também utiliza ele. E tal. Aí, se cada um desses é um frame, o que ele faz? Ele desencapsula, mas ele acrescenta informações. Esse tempo relativo de recepção aqui é o Wireshark que introduz isso aqui. Esse tempo dá para você trabalhar, inclusive, para quem mexe com... Marcelo, essa placa já está no promíscuo lá. Aí aqui é o seguinte, esse tempo ele é relativo, ele não vem no pacote, no frame ou no segmento lá, igual a gente aprendeu lá. Ele é acrescentado pelo Shark. Então, essa camada aqui, o que ele faz? Você posicionou nesse quadro que ele recebeu aqui, ó. Ele lista ele para você aqui, ó. Isso aqui, o Wireshark é que põe, tá? Essas informações aqui não existem. Então, o primeiro cabeçalho que ele vai entender é do quê? Da camada de enlace. Quem é que ele viu lá? O Ethernet. Ele desencapsulou o frame, ou quadro. Quem que ele vê? A camada de rede. Então, esse protocolo aqui, ó, da segunda camada que ele desencapsulou, é o cara da camada de rede. Ele leu o cabeçalho. E o próximo, vamos mudar aqui um pouquinho, vamos supor que é o TCP, que está aqui, ó, tá? Seria o da camada de transporte. Ah, Marcelo, eu quero ver o que tem lá dentro do cabeçalho, lá do Ethernet. Clica nesse maisinho aqui, ó, ele abre todo para baixo para vocês. Acho que no próximo slide eu tenho isso aqui. Então aqui, olha que interessante. Uma coisa que seria muito complexo para vocês, baseado nesse entendimento aqui de trás, das camadas que a gente trabalhou, está lá em cima. Está lá em cima, aqui, muito longe, não vou lá não. Você já começa a entender uma captura de rede. Ah, Marcelo, eu quero entender tudo. Calma. Tudo também é muito, mas a gente vai entender bastante coisa disso aqui. Tá? Aí aqui é o seguinte. Ah, Marcelo, eu quero ver o que tem dentro da internet. Clica no maisinho, ele vai fazer isso para você. Ó.
e vai trazer as interpretações. O endereçamento de destino, aí vai subdividir ele aqui, ó. O endereçamento de origem, source, tá aqui, ó. Tamanho do frame, o tipo do protocolo que está encapsulado. Lembra que eu falei para vocês? É o IP da camada de rede. Quem acionou ele para ser transmitido foi o IP da camada de rede. Ah, Marcelo, eu quero ver mais, eu quero ver camada de rede. Então você clica nesse maisinho aqui, ó. Ah, eu quero ver da camada de transporte. Esse aqui não vai até a camada de transporte. Tem alguns serviços que não vão, não, tá? Vamos supor que para o CMP, troca para TCP. Finge que você está vendo TCP aqui. Ah, eu quero ver da camada de transporte. Então você vai clicar no TCP aqui, ele vai abrir para você ali embaixo. Essa parte de baixo, Marcelo, é a parte de dados em hexadecimal e aqui ele está em caractere, tá vendo? Se eu quiser entender, por exemplo, para pegar uma senha que não esteja criptografada, eu olho para aqui e eu enxergo ela aqui, ó. Ah, se eu tenho um texto sendo transmitido, aqui eu vou ver parte do texto. Legal, né? Eu consigo enxergar isso aqui. Olha que bacana, gente. Deixa eu ver se isso aqui... Ah, isso aqui tá melhor. Não, não tá não. Tá um pouco melhor. Esse aqui é a camada de Aí, ó. Aqui ele trouxe para mim, ó. 21, e ele sequencializou, tá vendo? Essa sequência não vem no frame, essa sequência é do Wireshark. Então, esses dois campos aqui são do Wireshark. Aqui não. Aqui vem nas informações, lá no frame e no resto, tá? Consegue. Às vezes vem hexadecimal. Mas hoje, não esquece, né? Você tem o padrão MD5, então não é quase impossível, né? Você leva um tempão para descriptografar. Tem chave de 128 bits aí, que aí a coisa complica mais um pouco. Então, ó, esses dois campinhos aqui, eles existem para você fazer dimensionamento de tempo de resposta de aplicações, tá? Esses dados aqui para cá, daqui para cá, vem lá. Aqui, por exemplo, ó, tá vendo o frame? Todos esses dados aqui, o Wireshark é que criou. Daqui para baixo, não, eles existem. Destination Address, o pacote IP aqui, ó, da de redes. Ele foi abrir o pacote IP. Ele poderia ser versão 6 ou versão 4, que é a mais antiga. Endereçamento de origem e destino. Depois nós vamos estudar esse cara aqui. Diferencial CEF. Depois nós vamos saber que cada campo desse funciona, tá? Por que você trabalha legal no Wireshark? Você trabalha para você estudar o tipo de fluxo que está na sua empresa. Tem softwares que interpretam isso aqui para você, isso aqui é serviço tal. E aqui existe o TCP dump. O que é isso? A minha aplicação pediu uma resposta da aplicação no servidor. Ele pega desde o início da requisição até a devolutiva. Você joga isso tudo aqui, ele filtra para você e você interpreta a aplicação transitando na sua rede. Isso é ideal para você ver problemas de aplicação. Tem software melhor para isso. O Wireshark esse é terrível mesmo, é a versão mais antiga. O Wireshark, você consegue ver bastante coisa no Wireshark, tá? Vai ser bem exigente. Existem cursos de Wireshark. E quem quiser mesmo, para a parte de segurança, gente, ideal. Entender isso tudo aqui. Tá? Isso tudo aqui. É interessante. Você consegue pegar uma invasão por aqui. Você consegue pegar um vírus por aqui também. Mas tem softwares melhores. Isso aqui é free, né, e tal. Nem tudo que é free é ruim, tá, gente? Vocês sabem disso, né? Mas ele aqui, ó. Aqui, por exemplo, eu estou mostrando parte a parte, ó. Esse framezinho que ele numerou como 31. Ele foi recebido no time relativo 6.665897 milissegundos. Tá? Aí ele trouxe essas informações. Eu fui na parte de baixo, ele trouxe as informações dele aqui para mim, ó. Todas. Eu consigo ver aqui. O que a gente vai ver a partir de agora também, rapidamente, é o que significa cada campinho desse, tá, gente? Na parte de frame e na parte de redes do modelo OSI é tranquilo. Na parte de transporte, aí a gente consegue ver isso. Ah, não, Marcelo, posso preparar para a gente. Eu acho uma ideia boa. O Marcelo está falando para mim aqui que acho interessante a gente ver, filtrar uma aplicação. Eu faço um teste aqui em casa, capturo e mostro para vocês, tá? É muito bacana. A gente pega lá
inclusive, toda a negociação do TCP, o handshake passando, aquela coisa toda, o Lead Window funcionando, tá? Mas eu não vou exigir isso de vocês, não. Tá bom? Esse nível de vocês, não. E aquela parte que eu falo que é a parte de doido, né? É aqui, ó, conseguiu traduzir até a porta lógica que estava pegando ali. E aqui você consegue ver ele na sua totalidade. Tá bom, gente? Ele traz para você um sumário, né, do quantos pacotes ele pegou, o tempo que ele ficou capturando. É bacana isso aqui. Essa interface já não existe mais, a interface dele está até mais bem trabalhada do que essa. Vocês vão ver lá. Tem mais recursos, etc. Ficou um pouquinho mais exigente, mas está lá. Eu gostava dessa versão porque ela era simples. Então, assim, o aluno aprendia bastante aqui. A outra, ela é mais complexa, claro, que dá para aprender também. Tá? Mas ela é um pouquinho mais exigente. Ah, tá. Olha que bacana. Isso aqui vocês não vão conseguir, não, a não ser em capturas que são disponibilizadas na internet. Esse aqui é o IPX. Olha, da Novell. Quase não existe mais. Então, aqui, ó. Lembra lá, você vai entender ele. Costelinha, para de comer pedra. O cachorro está comendo minhas pedras da minha fonte. Seguinte, aqui você está vendo a camada de enlace. Mas quem acionou ele? Quer ver? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Associado, destination, né? 0500. Aqui, ó. É o IPX. É ele aqui, ó. É o concorrente do IP. Isso aqui era o NB Network Bind. Network Binding Internet Protocol X do IPX. Olha que interessante. Nossa, anos que eu não vejo esse cara aqui. Mas não me preocupa não. O que eu quero que vocês guardem é aqui a camada de rede e aqui a camada de enlace. Cliquei aqui e ele abriu ela aqui. Bom? Olha que bacana, gente. Então, BPDU, isso aqui é informação de switch, tá? E vai para fora. Vocês não precisam saber isso não. A gente é que sabe. Aqui é o cálculo lá que eu falei para vocês, para ficar... Vamos falar um pouquinho de rede? Alguma pergunta sobre a parte de enlace? Ah, sim, você consegue. Você consegue. Mas você pegava, Marcelo, você pegava e entendia em Hexa? Você pegava ele em Hexa, o Game Boy, ou não? Sim, né? Geralmente é em Hexa. Aí você trabalhava em Assembler, possivelmente, né? Desassemblava e trabalhava ali. Eu tinha um colega que era fera nisso, ele conseguia pegar qualquer programa e desassemblar. Desassemblar, gente, é pegar ele no originário, em executável, em bits, né? Executáveis e passar para hexadecimal, entender o hexadecimal, alterar o programa. E foi muito interessante que uma vez a gente um caso até interessante, bacana de contar para vocês. Eu trabalhava na Rede Nacional da Cash, que é a primeira rede que transformou os postos de gasolina em um sistema que já tirava o dinheiro de banco, essas coisas. Então, isso naquela época era muito evoluído. Hoje todo mundo faz isso, né? E conveniência, aquela questão de conveniência lá, e de pagar com o cartão na bomba. Isso não, a empresa que inventou isso, eu estava na faculdade e selecionaram uns profissionais, eu fui selecionado para trabalhar lá. E tinha um colega meu que era crânio, ele era assim, Xandão é um amigão, tá sumido, muito tempo que eu não vejo ele. Mas era um cara, assim, muito diferente, assim, muito inteligente, o nível dele era muito em cima. E aí teve uma vez que a gente foi a gente passou pelo centro, que a gente vinha junto, né? Ele morava aqui na Água Branca, no Barreiro. A gente vinha até um tempo junto, aí ele falou, vamos comer um pastel na Pastelândia? A gente foi e entrou lá. E aí, acho que o supervisor da Pastelândia estava xingando muito a menina, sabe, do caixa. Assim, nossa, você está fazendo eu gastar muito e tal. Aí ele, tadinha, ela toda chateada. Aí ele até perguntou, mas o que está acontecendo aqui? Eu falei, ele fica reclamando que a bobina, eu estou gastando muito papel de bobina, mas não é não. É o programa aqui. Ele imprime o seu cupom, mas ele salta um monte de linhas em branco e tal. Eu falei, mas isso não é você que é culpada disso, não, isso é o programa.
Ele falou, pois é, eu tento falar com ele, mas ele não me ouve. Aí ele chamou o supervisor e falou assim, olha, deixa eu te falar, isso aqui não é ela não, é o software aí do caixa que está fazendo isso. Aí eu falei assim, você deixa eu levar esse software para trabalhar, para ver o que está acontecendo com você? Eu falei, deixa. Aí na época eu usava disquete, né? Ele pôs ali, gravou o executável do programa. Nós chegamos na Decast no outro dia, ele desassemblou, que foi isso acho que o Márcio, né, foi quem falou que, não, foi o Marcelo. Desassemblou, olhou aquela tela enorme de códigos em Hexa, aí olhou 2 bits, dois quartetos ali, né? Trocou o valor deles e tal, compilou de novo, levou para a menina testar, ele corrigiu o sistema em Hexa. Eu falei, meu Deus do céu, ele conseguiu entender aonde que estava saltando essa linha em Hexa. Eu falei, uau, quem somos nós hoje, né, para fazer uma coisa dessa? Foi lá, instalou, aí nós ganhamos lanche de graça nesse dia. Sinistro mesmo. Mas ele era simples assim. Ele é que fazia os códigos para funcionar na bomba de gasolina que comunicava via satélite com a rede nacional de bancos. Era uma coisa assim, assustadora. O cara era muito bom. Eu programava, mas eu programava num nível diferente. Eu programava em C e Clipper. Na época era Clipper, né? A linguagem que buscava banco de dados. Tem um tempinho isso, mas aprendi muito com esse cara. Ele era assim, crânio. Ele mexia com... Ah, tá. É interessante trazer para vocês, Marcelo. Ele mexia com a codificação para equipamentos de medicina também. Ah, trabalha com automação? Cara, Marcos, eu vivi o início disso. E eu tinha 3 empregos. Eu era do governo, estava estudando, formando na UNA, quer dizer, e aí trabalhava na Rede Nacional da Cash, que foi a que fez isso a primeira vez. Para ela conquistar a confiança acho que é a Redraban, que é a Rede Nacional de Bancos, aquela que contém todas as contas, eles fizeram um trabalho muito sério até conseguir que a Febraban, eu esqueci, Redraban na época, confiasse neles para liberar a consulta à base de dados de cartões nacional. Aí eles fizeram isso, claro que depois alguém copiou, né? Aí a gente teve uma época que a gente tinha concorrente e tal. Mas quem fez isso é o Marquinhos, o idealizador disso é o nosso chefe, Marcos, e a gente trabalhava dentro de um posto ali como é que chama? Que vai para Pampulha, aquela avenida ali. Eu trabalhei muito tempo ali e tal. Então, assim, foi uma experiência muito bacana. Foi na época que surgiu a Febraban, isso. E aí foi na época que surgiu orientação a objeto na programação. Nós trabalhávamos com código sequencial, né? Depois veio orientação a objeto, que melhorou muito esse processo. Mas fazer aquela plaquinha da bomba conversar em rede, da turminha lá que conseguiu fazer a primeira vez. Bacana, né? Gente, para a gente então já começar a trabalhar a camada de rede, já entrar na parte de endereçamento, esse modelo que eu falei para vocês, que é o modelo OSI, 7 camadas, ele é conceitual. Hoje, quem roda mesmo é o TCP/IP, ele tem 4 camadas. E aí, o que a gente consegue enxergar, que a gente viu aqui no Wireshark, deixa eu ver, pegar ele aqui, são essas 4 camadas. Tá? Deixa eu ver, esse aqui, ó. São essas 4 camadas, tá? Então, nós vamos ver. Se eu for capturar qualquer tráfego na rede, a camada de aplicação, transporte, internet, que corresponde no modelo OSA de rede, ela também é chamada de camada de interface de rede, tá? Vulgarmente chamada, não importa se você chamar ela de rede também, para ficar igual ao modelo OSI, e a camada de acesso à rede. E aí tem uma coisa muito interessante. O modelo referencia o modelo TCP/IP. É chamado de modelo DOD, porque ele foi feito por Departamento de Defesa americano também. Você tem esse nome para ele, tá? É um modelo diferente do modelo OSI. Mas essa parte aqui, ela não está contida no modelo TCP/IP. Não está. Ela só referencia. Ela tem essas 3 partes aqui e mais a interface de comunicação com a DINLAS. Por que ela fez isso?
Lembra que isso aqui está no sistema operacional, correto? Isso aqui está na sua plaquinha de rede. Naquela época, tinha-se vários sistemas desenvolvidos, inclusive naquela época não tinha transmissão em fibra, tá? Era coaxial e par trançado. Então, qualquer empresa que quisesse fabricar placa de rede, interface de rede, ela detinha essa tecnologia aqui e sabia fazer essa interação aqui, ó. Pronto, acabou. Aí inventaram o UTP, fibra ótica, Wi-Fi e vai para fora. Coaxial. Cada um dessas tecnologias físicas aqui tem uma maneira de inserir a representação de bits bem característica e independente. Ok? Então, aí, quando uma empresa quisesse inventar um método de transmissão diferente, ela conseguia fabricar, pegava essa regulamentação aqui e fazia esse processo de comunicação aqui. Eles foram muito espertos, porque quando o Departamento de Defesa americano, que pediu a eles isso para a sua rede bélica, inclusive, para o Estado, porque você tinha parte dessa rede que não conversavam com outra porque eram de fabricantes diferentes, ela queria uma coisa só, eles olharam para cá e falaram assim, olha, se eu for mexer com a parte física, cada vez que eles inventarem o meio físico de transmissão, nós vamos ter que reunir e montar a versão do TCP/IP voltado para cabo TP, para fibra ótica, para Wi-Fi, para transmissão no vento, no espirro e vai para fora. Eu falei, vamos deixar isso aqui para outro nicho? Vamos preocupar com serviços vinculados ao sistema operacional e a gente faz uma versão só. Então eles fizeram uma versão só, não teve aprimoramento nenhum, quer dizer, na época teve, e aí eles ficaram independentes, né, nessa questão como todo. Mas eles só abrangeram essas 4 camadas aqui, é a última referenciada, tá bom? Então não pode confundir o modelo OSI com o modelo TCP/IP. São diferentes, mas dá para fazer uma analogia legal. Na de aplicação eu tenho funções da camada de aplicação do modelo OSI, na camada de apresentação e na camada de sessão. Essas 3 estão contidas aqui dentro. É muito mais fácil fazer a coisa no nível de serviço, gente, do que fazer na pilha do sistema operacional. Tá? Então, por isso que essas 3 estão aqui. Ó. Eu posso tratar elas aqui. Aí eu tenho uma gama de serviços, tem mais que isso, tá? Que o TCP/IP disponibiliza. E aí, como na camada de aplicação, eu tenho serviço. Se eu for tratar de e-mail, eu tenho alguns. Se eu for tratar de transferência de arquivos, de páginas de internet, acesso remoto, resolução de nome, gerenciamento, transmissão de arquivos sem garantia de validação, a parte de acesso também, file system e DHCP, endereçamento, e o Route Information o Protocol, Route Information Protocol, que é de roteamento. Esses são serviços. Não precisa guardar esses nomes por agora, não. Quando eu tenho um serviço, ele precisa ser enviado para a rede. Ele tem a opção de ter uma entrega garantida ou não ter entrega garantida e ter maior velocidade. O serviço que a camada de transporte disponibiliza para a camada de aplicação você quer que eu entregue com garantia ou você quer que eu entregue com velocidade? Aí tem essas 2 escolhas. Quem determina para isso? O serviço. A característica do serviço. Se eu estou transferindo arquivo, eu preciso de garantia. Se eu estou resolvendo nome, às vezes não preciso de tanta garantia, eu preciso de velocidade. Ah, mas eu quero transferir arquivo com maior velocidade, então ele vai usar aqui, ó, o trivial. Então, o serviço da camada de aplicação é que solicita o serviço de transporte conforme ele necessite. Eu preciso de garantia. Aí o cabeçalho do TCP é maior, eu preciso de velocidade. Aí o cabeçalho do UDP é menor. Ok? Basicamente é isso. Ah, Marcela, mas você falou do tal do endereço. Gente, calma, não tem problema não. A camada de redes é que faz esse endereçamento lógico. A diferença, ela varia de aplicação, Marcelo. Mas a gente pode fazer, assim, sabe por quê? Você tem o tamanho do UDP e o tamanho do TCP, que é menor, o UDP é menor, né?
Então, você pode garantir conforme o meio que se transmite ou a capacidade do switch. Então, faz muita diferença. Geralmente, a gente calcula time de resposta na origem e no fim da transmissão, porque ela pode variar dos equipamentos onde por ela passa e dos meios. Aí, por isso que, sabe aquele tempo relativo lá do Wireshark? Por isso que ele é importante. Ele é importante porque ele é fim a fim, tá? Ah, mas eu quero fazer isso. Não, você consegue, sim. Tem software de rede que calcula isso para você, ele calcula enlace por enlace, tá? É mais ou menos isso. A gente pode calcular essa média de 80%, mas varia muito conforme a sua estrutura de rede. E conforme também onde ele tem que passar. Às vezes está passando pela internet, né? E aí, gente, é o seguinte, a camada de rede do TCP/IP, ela tem seu protocolo principal, que é o inclusive que faz o endereçamento, que é o IP. Mas para auxiliar o IP, você tem outros protocolos, tá? Que auxiliam, né, os tipos de transmissão. Um serviço de aviso no TCP quando não chegar, um serviço de trabalho em grupo e vai para fora. O SPF está aqui de gaiato. Ele é protocolo de roteamento, tá? Então, você consegue ver isso tudo no Wireshark. Ver o IP, ver os protocolos auxiliares dele e tal. Aí chega uma hora, né, gente? Lembra que eu falei para vocês da camada de enlace que ele não trabalha? Para isso, ele tem um protocolo que faz a comunicação. A literatura vai falar que esse protocolo está aqui, tá bom? E vocês vão aceitar, porque se tirar nota boa, passar na certificação, de prova, você vai aceitar isso. Mas o ARP, ele está entre a camada de internet do modelo TCP/IP e a parte de enlace, que é essa parte de baixo aqui. Ela é que faz, olha o endereçamento de destino lógico e pergunta para a rede, cara, está precisando transmitir. Me acha o endereçamento físico desse mesmo destino para eu encapsular aqui na camada de enlace e facilitar o trabalho dela, ela entregar essa informação lá para mim. Ele utiliza o Address Resolution Protocol. E o reverse é o inverso dele. Tem serviço que usa o inverso. Eu tenho endereçamento físico e preciso buscar um lógico. Tá? Então, assim, na verdade, a gente estão falando, infelizmente, com uma pessoa que viveu a construção disso. Isso aqui eu acho chato para vocês, porque se fosse outro professor, julgaria isso aqui e estava tudo certo. Mas na realidade não é. Esse cara que faz a interface. Então, ele trabalha um pedacinho na camada de internet do modelo essa aqui, né? E trabalha um pouquinho nela. Então, ele está no meio, tá? Mas, se perguntarem vocês, esses dois protocolos de auxiliares estão aqui, ó. A literatura fala isso, tá? Quem é de rede e sabe bastante rede, sabe que eu estou falando a verdade. Esse cara faz o serviço, eu tenho que enxergar os dois níveis, né? Então, ele trabalha em cima e embaixo. Esse modelo vocês enxergam no Wireshark. Esse modelo é mais tranquilo da gente perceber. O modelo OSI a gente não consegue enxergar, porque não teve nenhum protocolo que foi feito depois do TCP/IP de padrão aberto, que absorvesse tanto as comunicações no mundo. Não teve jeito. Então, ele é constituído isso. O TCP/IP, na verdade, não é um protocolo, ele é um conjunto de protocolos. Você acabou de ver isso aqui. Há uma parte orientada a serviços, uma parte orientada a tipo de entrega, uma parte orientada a melhor caminho e endereçamento, e referencia a parte de enlace físico. Ele trabalha isso. O TCP/IP faz isso para a gente. Combina todas as questões relacionadas a aplicações em uma camada e garante que esses dados estejam empacotados corretamente para a próxima camada. Essa é a função básica dele. E faz o controle, faz o gerenciamento, faz tudo o que precisa. Essa pilha de protocolos. Então, aqui eu tenho vários protocolos, alguns protocolos, vários auxiliares e um principal, e aqui eu tenho vários também. Aqui a porta lógica, não precisa preocupar, a nossa planilhinha lá está melhor. Mas ele é que faz isso. Então, na representação, na camada de transporte, eu tenho TCP,
que fornece formas excelentes e flexíveis de desenvolver uma rede confiável, com baixa taxa de erros. E eu tenho o DP. Eu não sei se ele está aqui. Acho que aqui eu não falo muito ainda, eu falo depois do DP. Então, o TCP é um protocolo da camada de transporte mais robusto que me dá garantia de entrega. Ele faz vários outros controles. Ele é orientado à conexão. Lembra lá da camada de sessão? Por isso que ele faz esse trabalho e consegue fazer uma entrega garantida do outro lado. E aqui está o cabeçalho dele, tirando essa parte de dados aqui. Ó. Uma coisa importante da gente entender também, que eu vou encerrar já falando sobre isso, porque eu quero trabalhar isso aqui com vocês, tá? E o Ítalo vai trabalhar também isso aqui com vocês. Então, vamos juntar os dois. Uma coisa bacana, vamos supor que eu tenho um Rust, seu computadorzinho, mal desenhado, mas tá. Então, eu tenho um servidor na minha empresa. Aí, esse cara solicita serviços aqui, correto? Ele é cliente, né? Cliente da rede. Isso aqui é o servidor. Olha que coisa interessante. Minha empresa está sem grana, comprou um servidor só. E ela quer ter serviço de e-mail. Você vê aqui, instalou um serviço de e-mail. Beleza. Ela quer instalar uma página de intranet. Então, você instalou também um serviço de página de internet aqui. Você só tinha um servidor. Aqui, nesse cliente, você tem o Outlook como cliente. A gente só tirar essa pedra da boca do meu cachorro. Dá pra você parar com as minhas pedras aqui? Seu sonhado. Isso é lindo. Que gosto que você vê nisso. O cachorro fica comendo as minhas pedrinhas da fonte. Não sei que gosto que ele acha naquilo ali. Então, olha que bacana, gente. Deve ter, viu? Porque, puxa vida, já mastigou umas 3 ali. E eu tenho meu Internet Explorer. A gente falar coisa aqui. Quando eu abro meu browser nesse computador, ele vai solicitar o serviço de página de intranet, mas está tudo num servidor só. Está sem grana, né? Quando eu abro o Outlook, ele vai no mesmo servidor. Aí o que faz? Eu tenho o mesmo servidor para vários serviços. Marcelo, então como é que a rede vai gerenciar quando ela estiver buscando e-mail? Pela porta lógica. O que é isso? Esse cara tem o mesmo endereço, correto? Esse servidor aqui, ó, tem o mesmo endereço. Então, se ele tem um endereço, nós não trabalhamos endereço, então eu vou pôr o nome endereço. Para quem já sabe de rede, vai ser endereçamento IP. Eu faço o seguinte, olha, eu vou abrir portas lógicas dentro de você, servidor. A porta 80, você vai atender o serviço HTTP de página de internet. A porta 25 já mudou, eu sei, tá, gente? Quem for me xingar aí. Eu vou abrir para o e-mail. Aí, quando essa máquina for pedir o serviço do Outlook, além do meu endereço, ela vai ter que me acionar na porta 25. O Internet Explorer, quando precisar desse serviço nesse servidor, vai acionar o mesmo endereço, mas na porta 80. Como se fosse uma porta de entendimento, escritórios ali. E aí é atendida por serviço correspondente. E tanto o DP quanto o TCP tratam essa questão de porta lógica. Então, o que ele vai fazer aqui, ó? Na porta destino, se eu estou buscando uma página na internet, ele escreve aqui, ó, 80. Se for e-mail, ele escreve 25. E lá na camada de rede, ele pega o endereço lógico desse servidor para mim. Olha que bacana. Aí, eu tenho um negócio chamado multiplexação de serviços. No mesmo servidor, eu posso instalar 30, 40, 50, 100, então, quanto serviço. Claro, dependendo do que ele aguentar. Ele tem que ter memória para isso, processador, tá, gente? E tal. Então, é assim que o serviço funciona. Gente, isso aqui eu estou dimensionando numa rede local, uma rede de uma empresa. Isso funciona na internet. Eu posso... Aí, ó, meu servidor de e-mail, eu mandei um e-mail lá para a China. Ele vai conversar com outro servidor da China,
na mesma porta lógica que vai me trazer ou me mandar um e-mail pro meu colega lá, de qualquer empresa lá. E aí ele vai vir aqui acionar a maquininha dele. Se é Outlook, se é Linux, não sei, sendo e-mail, o que for, ele consegue ler meu e-mail. Essa conversação aqui é pela internet, ó. Tem a nuvem aqui no meio. Olha que coisa séria. E aí as portas funcionam assim. E aí lá dentro do protocolo, do cabeçalho, do TCP e do DP, eu determino qual porta lógica que ele vai acionar. São portas de serviço. Aí tem aqueles números enormes que vocês viram lá atrás. Esses aqui, ó. Esse aqui está até resumidinho, né? Vamos pegar um aqui que a gente conheça. HTTP, ó, porta 80, igual eu falei para vocês. Porta de e-mail, acesso remoto, transferência de arquivo, autenticar e transferir, tá? Você autentica, depois se transfere. POP3, e-mail, que mais? Tem mais aqui. Tem o BGP, né? Não sei se vocês vão ver lá, quem for fazer CCNA3 vai ver ele lá. E tem mais aqui, né? E SSL, com segurança, que é o 443, e vai por aí fora. Né? Tem muita coisa aqui. Então, esse códigozinho que vem nesse campo aqui, que eu marquei para vocês aqui, é a porta lógica. Entenderam? Deu para alguém, assim, tá tendo dificuldade? Eu posso explicar diferente, tá? Como é que funciona a multiplexação de serviços em um servidor só com um endereço. Eu uso porta lógica. Isso aqui está natinho da porta lógica. Ah, mas aí vocês vão falar assim, poxa, mas tem uma tal de uma porta de origem aqui, ó. O que é isso aqui? Olha que bacana, gente. Quando eu estou chamando um serviço do outro lado, né? Eu estou usando esse campo aqui não, tá, gente? Lindo Window é outro contexto. Só estou desenhando aqui para vocês, tá? Quando eu estou solicitando um serviço, eu abro uma porta para esperar a resposta. Aí vamos supor que essa porta aqui está chamando a porta 80 aqui, mas ela é uma porta dinâmica. Você tem porta estática, que são serviços padronizados, para todo mundo. Poxa, não é possível que você vai pôr uma porta dinâmica para atender e-mail. Como é que a máquina vai saber qual porta que ela vai bater no servidor para receber o serviço de e-mail? Se ela muda toda hora? Não pode, gente, tem que ser fixa. Mas a sua máquina tem um quantitativo de portas dinâmicas, que é acima da, acho que é 1023, né, 24. Depois eu olho isso para vocês. Me deu um branco aqui agora, sexta-feira é meio complicado. O que ele faz? Vamos supor que ele pegou a porta 1300. Essa porta fica aberta. Veio no servidor de e-mail, buscou o e-mail para você, entregou na porta 1300, você fechou a porta e recebeu o serviço na sua aplicação. Ah, agora ele pediu, vamos supor que ao mesmo tempo que você pediu o e-mail, a 1300 estava aberta, a 1301 também foi para a página de internet. Foi lá, a porta ficou waiting, esperando. Então você tem a porta de pedir e a porta do serviço. Enquanto o seu serviço está indo para a rede, a sua porta fica aberta. Como se fosse um escritório, gente. Eu trabalho num prédio onde eu tenho a seção de contabilidade, o setor de contabilidade, setor de RH. Eu estou saindo da minha sala, abri a porta e fui buscar meu contra-cheque no RH. Deixei a porta aberta. É como se eu tivesse multiportas. Aí tal. Aí meu colega trabalha na mesma sala que eu, foi buscar algo na contabilidade. Então ele abre outra porta. Essa porta fica aberta até ele voltar. Aí quando eu volto, eu fui buscar meu contra-cheque no RH, eu fecho a porta que eu abri para ir no RH. Mas a porta que ele abriu para ir na contabilidade está aberta, que ele foi lá, está lá ainda. Aí ele volta, pega lá os formulários, os relatórios que ele quer e fecha a porta. É assim que funciona. Então, na sua maquininha aí, você vai ter portas dinâmicas, onde você vai buscar serviço e ela fica abertinha. Essas portas são altamente vulneráveis. Se um hacker perceber que sua porta está aberta, ele pode entrar por ela e bagunçar sua máquina. Então tem uns tratamentos aí, por isso tem proteção de porta, definições de mudança de porta, essas coisas assim. Mas o que eu queria mostrar para você mesmo, acho que eu já divaguei muito nesse assunto, é que lá na camada de transporte,
tem uma areazinha que você registra a sua porta que está aberta, a de origem, e registra a porta que você está acessando, que você quer buscar serviço. 80, 25, que corresponde àquele tabelão lá que eu pus para vocês lá no site lá. Tá bom? E aí tem mais campos, que a gente já está fechando, tá, gente? Fiquem tranquilos aí. Lembra lá que eu falei que a camada de transporte é a primeira que pega a informação e subdivide em unidades menores? E aí ela tem que saber que essa aqui é a parte 1, essa 2, essa 3, essa 4. Então você tem o sequence number, que é esse campinho aqui, ó. Tá? Esse campinho aqui. Que guarda o número de sequência do frame. E um campo de validação de uploadment. Gente, a gente vai ver isso com mais detalhes. Tá? E esses outros campos aqui a gente trabalha vendo eles acontecerem. Então, cada elemento desse aqui, ó, o sequenciamento você já sabe. E a porta lógica, você já entendeu como é que ela funciona. E aí a gente começa a desvencilhar, começa a entender melhor quando eu capturar uma informação, que isso aqui não é PX, pelo amor de Deus, vocês não são dessa época, não. Tem até hoje, tá, gente? Tem gente rodando. Vocês vão entender o que tem nesses campinhos aqui. Aqui, ó, destination port, tá vendo? Nessa própria linha aqui que traz o resumo, ele traz pra gente. E isso aqui foi pedido na porta. Olha que interessante, usando a mesma porta. É algum serviço que usa, deixa eu ver quem é. É o DP, ó. Pode ser até streamer isso aqui, não sei. Né? A gente tinha que ter filtrado mais aqui. Então, por aqui você já começa a ter uma visão. Né? Vamos ver se tem alguma coisa interessante aqui que eu posso. Que pena que eu não peguei um tráfego conhecido. Nosso lá. Deixa eu ver se tem algum aqui conhecido pra gente. Acho que não. É o mesmo tráfego. Né? Pena. Senão a gente conseguiria ver aqui alguma coisa. Isso aqui é um tráfego de descoberta. Quem é esse cara? Possivelmente é um ARP. Quem é 102629? Né? É um ARP. Ah, é um ARP aqui, ó. Eu não vi aqui não. É essa marca tentando descobrir o MAC address dessa aqui, ó. Olha que bacana. Você começa a entender a coisa acontecer, gente. Claro que você não vai entender tudo, que tem serviços que a gente não... Aqui tem os Spanner Tree, né? Protocol, isso é switch. Olha lá, veio no tricom. Nossa, essa captura é velha. Tá vendo aqui, ó, o MAC address de quem originou é um tricom. Olha só. Olha que bacana. É eu lembrando meu passado aqui. E aí, gente, vamos parar por aqui hoje? E aí começamos o endereçamento. Nós vamos ver mais pacote. Começa a aula vendo pacote. Eu vou ter que transferir de máquina, tá? Eu vou ter que acionar essa... Porque essa máquina que eu tô... É a máquina que eles me disponibilizam na empresa. Ela é toda travada. Então, eu não consigo instalar a placa promíscua dela. E aí já instalei na outra máquina, mas eu vou dar aula da outra máquina agora, na semana que vem, que a gente pode fazer o que a gente quiser nela. Ok? Alguma pergunta, alguma coisa? Alguém está tendo alguma dificuldade? Pode falar, tá, gente? Estou ouvindo vocês aqui no chat. Vou até descompartilhar aqui. E para quem quiser falar no microfone, fique à vontade. A gente ainda tem um tempo. Aqui, Matheus, assim, você consegue fazer as provas da Cisco sem precisar baixar o Wireshark, essas coisas, tá? Não tem problema não. Mas tem uns labs que são no Wireshark e uns labs que são no Packet Tracer. Então é interessante, sim, para você fazer as práticas. Tá? A não ser que você saiba muito de redes, aí você já vai saber muita coisa lá das provas em cima dos conteúdos. Tem a parte prática, mas ela é mais leve. A parte prática do Packet Tracer no CCNA1, ele é mais tranquilo. Ele é pesadíssimo no 2 e no 3. Tá? Não, mas não, só vai, mas é só para você ver o modelo OSI, tá?
Você vai só filtrar pacote e ver as camadinhas lá. Ele não é exercício mesmo de configurar, de pôr IP, de não sei o que, não. É mais de você pegar uma máquina pronta, acessar a web dela e filtrar, tá? É um exercício muito tranquilo. Aí, gente, é, eu vou tentar projetar um quadro para a gente na semana que vem, que talvez a gente tenha que utilizar um quadro. Mas eu faço isso aqui, tá? O quadro já chegou aqui, já comprei ele. Eu vou instalar e vou pôr uma câmera filmando ele, ou então eu faço na tela do computador igual eu estou escrevendo. Por isso que eu estou testando a escrita. Tá bom? Boa noite para vocês, bom fim de semana. Muito obrigado, tá, pela atenção de vocês. Tem sido muito bom estar aqui com vocês. Eu sei que é desafiador, tanto para mim quanto para vocês, mas tem sido um prazer. Até mais, gente.